Muito bem, queridos, estamos de volta. Olha, agora nós vamos iniciar a saga da parte 3. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Ó, aula 31.1. Olha lá, linguagens científicas, parte 3. É um episódio mesmo, né? Nesse episódio aqui, vamos fazer uma introdução, mas de forma geral, sobre as características dos tipos de trabalhos científicos. Nós temos tipos de trabalhos científicos, produção investigativa e leitura e técnicas de estudo. Então dá uma olhada aí que nós vamos então passar pelas apresentações desses tipos de trabalho, essas linguagens científicas. Quando nós desenvolvemos algumas atividades, nós podemos participar sobre o processo de divulgação não só na escrita, pessoal, de artigos científicos, mas participar também aí de eventos científicos, né? Vamos dar uma olhada aí, ó. Primeira habilidade, reconhecer a estrutura e organização do texto científico, bem como seus objetivos. Relacionar diferentes tipos de produção científica. Também ter essa possibilidade de elaborar, notificar informações, divulgação dessas informações de forma concisa, dentro do que a gente fala sempre de produções pecuárias, tá bom? Então, vamos aqui, ó. São 13 formas de divulgação. Nós vimos lá na linguagem científica parte 1, linguagem científica parte 2, artigo científico. Mas não é somente através de artigos que você divulga. Mas também quando você participa de eventos como ir para... Meu Deus, deu branco de novo. Acho que eu tenho que diminuir. Só pode. Eventos como... Meu Deus. Caramba. Quando o chefinho aparece, isso que acontece. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Quando você vai ir para trabalhar com divulgação através de banners, né? Apresentações orais, apresentações orais, ou então quando você faz videoconferências para divulgar seus artigos. Seus artigos não, seus trabalhos. Não se faz divulgação somente por revistas especializadas, né? O artigo, mas também obrigado, Senhor. Congressos científicos. E dentro dos congressos, né? Dentro desses congressos você faz as suas apresentações orais, você faz por banner ou então você faz por mesas redondas, discussões sobre o processo de como melhorar a produção do seu gado, como melhorar a nutrição animal. Então vamos verificar aqui os 13 tipos de divulgações científicas. Dá uma olhada lá na tela. Resumo. Nós já vimos isso aqui, ó. O tipo de resumo. Resumo é um tipo de trabalho acadêmico. Gente, acadêmico não significa que tem que ser uma faculdade, uma instituição de ensino superior. Todo trabalho desenvolvido no ensino fundamental, todo trabalho desenvolvido no ensino médio, ou no pós-médio, ou em cursos técnicos, é acadêmico, porque envolve um professor norteador, envolve um professor que está direcionando o estudante que está em processo de ensino e aprendizagem, que é a construção do conhecimento. Então, o resumo também, ele é chamado de sinopse. É uma síntese de ideias contidas em um texto. Assim, ele não deve ser confundido com uma simples redução, ou então uma síntese, quantidade de palavras de uma obra. Claro que o que descreve esse resumo não é só a quantidade, mas tem que ter lá, ó, aonde ele foi desenvolvido, o objetivo daquele trabalho, a metodologia, conclusão ou perspectivas. E a gente colocou, ó, o modelo. Nós vimos esse modelo na nossa aula anterior, não vimos? Eu expliquei. Então, essa parte 1, a gente vai, né, não dar tanta ênfase nela. Vimos também a resenha, lembra? Resenha. Ele vai um pouco, ele aprofunda um pouco, ele não deixa de ser um resumo, só que ele aprofunda um pouco em relação ao trabalho. Traz uma síntese ou de um livro ou de uma obra. Então, quando eu falo livro ou obra, vocês iniciam aí, ó, o processo de
livros especializados, revistas especializadas dentro de quê? De atividade da pecuária, de criações, tá bom? Ou então, pessoal, da atividade da agricultura. Quando a gente fala agropecuária, mas eu quero distinguir pecuária, que são as atividades de manejo de criação, agricultura, que são atividades de produção agrícola, plantações, fruticultura, horticultura, silvicultura, tá? E aí não se fala manejo, se fala tratos culturais. E todo produto da horta, todo produto pode ser direcionado também para a pecuária, para a subsistência familiar. Quando a gente coloca ali, ó, livros e obras, tá bom? Claro que também tem um conteúdo dessa resenha, a estrutura, né, básica, trazendo informações sobre o autor, trazendo as informações do comentário crítico de quem escreveu aquela revista, aquele artigo, né, de uma determinada produção, mas o comentário crítico de quem leu, tá? Fazendo as comparações. Qual é o terceiro tipo de trabalho, professor, desenvolvido? Resenha crítica, que traz, obviamente, a ideia específica em relação aos diversos trabalhos. Bem mais profundo, por quê? Porque tem que ter o dado estatístico. O quão relevante a conclusão, quão relevante, quão significativo é. Então ele é mais quantitativo do que qualitativo. Agora, o quarto tipo de trabalho acadêmico que nós temos aí são pôsteres científicos. Os pôsteres científicos reúnem elementos verbais e não verbais de comunicação. E também tem um designer envolvido na elaboração do pôster. É uma peça de divulgação de pesquisa. Quando eu falo pesquisa, são os métodos que você propõe dentro do seu projeto. Portanto, é comumente utilizado em eventos voltados para a comunidade científica. E também apresenta algumas palavras palavras técnicas e padrões recomendados para os pôsteres científicos. Nós vamos ver quais são esses modelos de pôsteres científicos. Quando você vai para um evento, você vai para um congresso, o congresso que você vai, ele vai ditar como é que é o designer, como é que é a estrutura desse pôster científico. Tem congressos voltados para a medicina, que é a área de saúde. Aí medicina, cosmético, tem para dentista, aí tem congressos para a área da pedagogia. Aí tem congresso para a área da pecuária, a área da agricultura. E as pessoas envolvidas, né, os organizadores desse congresso, que vão colocar lá. Aí, lembra da... Aqui, meus queridos, lembra da nossa aula quando nós falamos sobre a ABNT, que vai normatizar toda a estrutura da escrita científica? Os congressos também vão normatizar. A equipe que está... Eu falo a equipe que está elaborando, né, a estrutura do congresso, aí me veio a palavra de outra forma, aí eu fiquei pensando. Então, todos os colaboradores, né, do evento, eles vão falar qual é a estrutura desse pôster, em que momento você vai fazer essa apresentação do pôster, vão colocar também os critérios para avaliar se você submeter o seu pôster naquele congresso, se ele vai ser aceito ou não vai ser aceito. Então, não é só a BNT, mas eles também têm a base da BNT e regulamentam toda a estrutura desse pôster, tá bom? Lá na tela. O quinto tipo de trabalho acadêmico, relatórios, aí nós já vimos, né? O relatório é um dos documentos técnicos. Só que, desculpa, esse relatório não é igual àquele relatório que eu descrevi para vocês, que é de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses. Este relatório é um relatório técnico, pode ser um relatório de divulgação em uma revista parcial, tá? Ele faz parte de um projeto. Então, todo relatório, ele representa um projeto, um todo que está em andamento.
fragmentado, tá? São exigidos por instituições de ensino ou também por agências de fomento. Fomento de quê, professor? Desculpa. A gente fala sobre fomento de pesquisa. Desculpa. Mas também a gente fala de fomento de pesquisa ou então os fomentos que favorecem estruturas financeiras para instalações ou para a produção de um manejo adequado para suas funções, tá? Eles têm o quê, professor? Objetivo de descrever as análises de reflexão de um determinado projeto que está em andamento. Claro que isso vai ser de forma parcial, todos eles, tá bom, pessoal? E o sexto, professor? A gente classifica ele... são aqueles artigos, lembra? Aqueles artigos que são direcionados para um determinado objetivo. Claro que esses artigos são mais elaborados, solicitados para finalização de cursos. Aí são finalizações de curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. Exemplo, meus queridos. Quando a gente fala de artigo, é uma forma de divulgação, ou aí é uma exigência de determinadas instituições de ensino profissional, profissionalizante, que você está tirando um curso, né, profissional. Então, ou você vai fazer uma dissertação do mestrado, você vai defender uma tese. Mas, professor, isso também existe não só em instituições de ensino superior, isso existe também em escolas técnicas, né? Só que as escolas técnicas, na verdade, elas cobram mais o quê? Elas cobram o relatório, o estágio, tá bom? E agora tem esses artigos acadêmicos, né, que é mais desenvolvidos quando você faz um curso de graduação ou tecnólogo também. Não há necessidade de ser somente graduação, mas tecnólogo. Que aí a gente divide em mestrado, tem o doutorado, tem as pós-graduações estrito sensu, lato sensu, né? Mas são mais exigidos em relação a esses trabalhos profissionais. E esses artigos também se desenvolvem nas investigações como objeto científico, tá? E variados também, tanto para a área da saúde, para a área social, né? Quais são os oitavos? Monografias, que são estratificações. Monografias, trabalhos de conclusão de curso, que são chamados de TCC, dissertações de mestrados e também teses de doutorados. Na monografia, são os tipos de trabalho mais populares, não é isso? Na grande maioria, as monografias, elas ficam em um acervo bibliográfico. No acervo da biblioteca, esse acervo bibliográfico foi bom, hein? No acervo da biblioteca, né? Claro que quando nós estamos no ensino médio, meus queridos, nós não elaboramos trabalhos e projetos que ficam, mas isso não significa que nós não possamos desenvolver aqui, na NBAZ, que aí é uma forma de você desenvolver um trabalho e deixar o trabalho na biblioteca, eu quero falar bibliografia, na biblioteca da sua escola, de forma que os estudantes que estão vindo ano que vem, por exemplo, nós estamos no primeiro ano, e aí os estudantes do ano que vem, quando entrarem, eles já têm uma base do que já foi desenvolvido na escola, e eles podem fazer então essa leitura, esse levantamento bibliográfico de vocês, ou para dar continuidade, ou para fazer uma comparação. Uma comparação, professor? Sim, uma comparação. Por exemplo, o estudante chegou e 3 anos depois fazer um levantamento para ver como é que ocorre o processo, né, tecnológico, os avanços tecnológicos que já foram desenvolvidos. Claro que isso não é uma normativa, uma obrigação, porque no ensino médio nós fazemos avaliações, né? Mas também tem como se realizar esse processo de avaliação complementar dos projetos desenvolvidos pelos professores da mediação tecnológica e aí pôr em prática dentro das atividades de cada estudante ou de grupo de estudantes que tem um sistema de criação. Como o senhor está falando, professor?
desenvolver grupos de estudantes da mediação tecnológica, aonde eles podem desenvolver grupos de pessoas que fazem criações e sistemas de criações semelhantes e comparar esses sistemas de criações. Pessoas que têm criações de peixe. Ah, mas só que lá na minha propriedade a criação de peixe, professor, é intensivo. E o outro fala assim, não, lá na minha propriedade é semi-intensivo. E fazer as comparações, os objetivos, detalhamento, metodologia. Se eu faço processo de criação de gado e comparar raças, se eu tenho gado de corte, o meu colega também faz gado de corte, são de raças diferentes, realizar um trabalho, uma monografia, um trabalho para mostrar qual o desempenho de determinadas raças dentro da bovinocultura relacionado à pastagem utilizada. E claro que aí você leva em consideração toda a estrutura do solo, porque cada região, né, aqui, se nós formos falar assim, que eu moro em determinada linha e a 17 quilômetros tem uma outra linha, um outro colega meu mora, só que ele não, a criação que ele faz, ou se alguém usa Nelore e um outro colega está fazendo criação com... Como é o nome daquela raça, meu pai? Eu quero usar aquela. Aquele boi vermelho, como é o nome? De novo. Eu vou lembrar. Nelore. Tem o zebu. Tem o... Meu pai amado. Aqui pro tio. Vamos lá. Lembrar o nome do animal agora, a raça. Meu pai amado. Nelore, agora veio só o Nelore, como é aquele vermelho? Eu vou lembrar. Temos tempo. 17 minutos? Só vou sair daqui quando eu lembrar o nome desse bicho de novo. Não quero falar do Nelore. Nossa, aumentou, né? Caramba! Não vem, ó. É assim, quando eu tento pensar, não vem o nome do animal. Aí daqui a pouco o tio lembra. Meu pai amado. Vamos lá, volta lá para a tela. Nelore. Que Nelore, Jefferson? Ai. Vem cá! Eu vou lembrar o nome desse bicho, nem que seja... Vamos lá. Só um minutinho aí. Quem faz ao vivo com aquele... Ai, Raça. Agora vem. Não é esse. Imagens. Vai vir. Preocupa não. Isso aqui também não é não. Não. Sai! Cenepol. Rapaz, eu não ia sair daqui enquanto eu não lembrasse dele. Professor, lá na minha... a 17 quilômetros, meu colega faz criação de Cenepol. Mas qual é o desempenho do Cenepol em determinadas pastagens? Aí você faz essa colaboração dessa pesquisa, de finalizar qual o ganho de peso na criação de Cenepol, ou com ração, com volumoso, com suplementação para ver o ganho. Ou então você faz, qual é a produção, o ganho de peso desse Cenepol em sistemas intensivos, extensivos, ou é melhor, né? Quais são os pontos positivos do Cenepol cruzando com outras raças. Por isso que eu falo, professor presencial, deixe seus estudantes usar o celular. O negócio é saber filtrar, buscar informação. Volta lá para a tela, vamos finalizar essa aula logo. Ai, meu pai amado, que eu desmontei foi tudo aqui.
Ok, monografia, tá. Quando eu falei de trabalho de conclusão TCC, isso é só mais para graduação, né? E dissertações de mestrados, já de doutorado, tem uma diferença, né? Que tem que ser uma coisa inovadora, única, desenvolvida, né? E o 12º, né? Que nós já falamos sobre trabalhos, são projetos de pesquisa. São divididos em 2. Projeto de pesquisa para melhorar, né, avaliar uma determinada metodologia. Eu estou colocando na nossa área, tá, pessoal? Existem projetos de pesquisa em várias áreas. Agora, na área da pecuária, é você avaliar o desempenho nutricional de uma determinada gramínea, avaliar o desempenho o desempenho nutricional de uma determinada raça, avaliar as condições sanitárias na criação da cunicultura. Aí você faz um projeto de pesquisa que envolve também, né, assuntos, além não só dos objetivos, mas também para poder melhorar as instalações. Aí são projetos de fomento, não pesquisa, mas projetos para participarem de quê, professor? Editais. E esses editais, meus queridos, vão favorecer o quê? Vão favorecer que você ganhe um fomento, que é uma verba, para você utilizar essa verba na ampliação de um determinado setor produtivo aí na sua propriedade. Exemplo, quero ou instalação, né? Eu quero aumentar o setor da piscicultura, melhorar a estrutura do setor de reprodução de peixes, ou aquisição de equipamentos que vão favorecer um melhor manejo dentro do processo de criação de codornas. Comprar um equipamento para facilitar, eu quero sair do sistema de reprodução convencional e realizar uma instalação de reprodução por inseminação artificial. Aí montar toda a estrutura e equipamentos que te auxiliem a potencializar o número do plantel, porque assim você começar a fazer a sua reprodução, a produção do seu plantel, fazendo a reprodução por inseminação e não ter que comprar o rebanho, mas você produzir seu próprio rebanho. Ah, professor, eu também gostaria de desenvolver aqui, então, eu desenvolvo um projeto para conseguir um fomento, conseguir um dinheiro, né, para fazer um abatedouro, melhorar ou instalar um abatedouro, fazer uma câmara fria, para que assim eu possa processar o meu produto, né? Por exemplo, não só vender o leite, mas eu quero fazer, então, o processo de produção de leite, produção de leite não, pega a produção leiteira e desenvolve a elaboração de queijos, iogurtes e derivados. Aí eu tenho que fazer a instalação para embutir um valor dentro desse meu processo de produção. Então, ou você faz pesquisas para avaliar um determinado manejo e alterar esse manejo, propondo modificações para o ganho de desempenho da produção ou para realizar as instalações, né, melhorias de instalações. E aqui nós temos o último, né, tipo de projeto acadêmico, que é o projeto integrado multidisciplinar, conhecido como PIM. É mesmo, prof? Uhum. É um modelo de trabalho exigido já por algumas universidades, né? Mas, eu coloquei universidades aqui, mas também colégios técnicos desenvolvem esse tipo de projeto, tá? Que geralmente é desenvolvido analisando empresas e aplicando conhecimentos, né, interdisciplinares entre as faculdades. As atividades, os projetos integrador, né, fala projeto integrador multidisciplinar, tem como prioridade, né, voltado para
Como é que a gente fala? É que eu não descrevia os itens, mas é voltado para... Vamos lá, vamos lembrar. Para... criação de tecnologias de desenvolvimento, mas usa mais, como é que é o nome? Startups. Mexe com daqueles projetos de robótica, que você utiliza a robótica para desenvolver, ampliar uma tecnologia. Por exemplo, tem muitos estudantes, professores que utilizam da robótica para aperfeiçoar técnicas do sistema de irrigação. E aí você, não só o sistema de irrigação utilizando a robótica como isso, mas utiliza a robótica também para, como é que é? Não é mecanização, mas é a informatização dentro do aviário, informatização dentro da instalação de suinocultura. Então são projetos que envolvam, não é app, né? São projetos integradores de TIs, né? Esses programas de computadores, programas em celulares, esses apps que auxiliam no desenvolvimento de tecnologias para melhor geogerenciamento da sua produção. Você não precisa estar lá no local, mas você consegue se conectar aonde você está para fazer uma avaliação de tudo que está sendo desenvolvido na sua produção. Esses projetos eles requerem um conhecimento, né, de tecnologias, empreendedorismo rural, auxilia nesse processo de empreendedor rural, na potencialização de dados, ter aquela perspectiva do que pode acontecer, fatores que podem acontecer futuramente e minimizar, né, situações críticas antes que elas ocorram. Então isso auxilia no processo de criação, não só, né, de desenvolvimento empresarial rural, tá, gente? Mas também desenvolvimento empresarial no processo de você, não é difundir, de você escoar sua produção. Dessa forma que você consegue escoar sua produção, facilita quando você tem esse processo de minimizar os fatores e ver quais são as tecnologias que podem ser usadas e empregadas dentro do sistema de produção. Tá bom, gente? Isso se daí nesses projetos, né? Projetos integradores multidisciplinar. Que aí não vai envolver somente, vamos supor, biologia, química, física. Vai envolver também a matemática, vai envolver economia rural, a matemática de forma integrada com o ambiente, né? Por exemplo, a matemática convencional que nós temos, nesses projetos integradores, a matemática já é vista como uma matemática financeira rural, voltada para o empreendimento de determinados sistemas de criação. Então, quando se faz a avaliação da matemática dentro dos projetos integradores multidisciplinar, se quer uma matemática voltada para as necessidades, aqui Butil, se quer uma matemática, um processo de ensino e aprendizagem da matemática voltados para o interesse do pecuarista, tanto em avaliar os seus processos de como ele vai verificar se aquele empreendimento requer um determinado processo de investimento maior, menor, e o que ele pode acarretar em 1 ano de lucratividade, e como ele pode amenizar também os fatores, não só financeiros, mas também os fatores ambientais. Aí que entra todas as disciplinas integradas nesse processo. Tá bom, gente? Galerinha, a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto para fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre
esses diversos tipos de linguagem, elaborações de projetos e difundir esses projetos, não só com artigos científicos, mas também com participações, né, em eventos voltados para a pecuária, que muitas vezes também estão integrados dentro do processo de produção rural, agricultura familiar, tá bom? Tchau, aguardo vocês.